No que você exatamente pensa ao escutar este nome? Alguns podem pensar na clássica franquia de survival horrors, focada em zumbis. Outros pensarão na franquia de ação com monstros biológicos. E outros podem imaginar até mesmo ela sendo misto entre essas duas coisas. Mas no geral, Resident Evil foi uma franquia que por muito tempo assumiu várias facetas diferentes, tendo uma fandom no qual é dividida em várias áreas que têm gostos totalmente diferentes uns dos outros. Mas no final das contas, existe sim um jogo que de fato consegue equilibrar tais elementos, trazendo não só uma experiência definitiva para quem quer experimentar um survival horror modernizado, mas ainda trazendo certa pitada de ação, fazendo uma certa rima de quando a caça vira um predador no final do game. E esse jogo é... Eu admito que nunca fui chegado na saga Resident Evil, tanto por não ter um console por muito tempo, quanto não ter nenhum interesse na saga. No máximo eu joguei Resident Evil 4 no meu PS2, até ele quebrar na exata parte do Eu Gigante. Joguei trechinhos de Resident Evil 5 no Xbox 360 do meu amigo, fazendo co-op obviamente. E recentemente joguei Resident Evil 7, mas só o comecinho, porque ele tava no Game Pass e eles decidiram tirar. Parece que a realidade é contra jogar survival horror, mas graças a Deus ela não conspirou na hora de eu comprar os remakes. Eu tinha jogado a demo de Resident Evil 3 no ano passado, e assim como qualquer fã que foi iludido na época, eu fui hoje em dia. Mas o meu tio, que era um sábio, me falou: compra R2, pô! R3 é mó ruim! Aí eu vi entrar os dois na promoção e como o Resident Evil 2 Remake tava R$ 15 mais barato, eu comprei ele ao invés do 3. E junto a isso comprei também um, e meus amigos, essa foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, com certeza. Resident Evil 2. Quando eu digo que Resident Evil 2 é um exemplo de como fazer um survival horror hoje em dia, eu não estou brincando. É um jogo que flerta bastante com a ideia simples de daí ao mesmo tempo tirar o controle do jogador sobre certas situações no game. Um bom exemplo disso são os próprios clássicos Resident Evil, onde praticamente todos assumem uma câmera totalmente física em cenário e possuíam os clássicos controles tanques, onde para mover ou virar seu personagem você tinha que rodá-lo na direção onde você quer ir, ao invés de simplesmente movimentá-lo para lá. Mas o que muitos não sabem é que esses elementos mantiveram por um bom tempo na saga pela própria ideia de manter o terror, já que pelo fato de você ter o mínimo de controle possível sobre aquilo que fazia, por consequência você teria medo de fazer alguma cagada. Não é que Resident Evil, quando foi para a câmera em terceira pessoa, o jogo automaticamente assumiu um estilo bem mais voltado para ação do que anteriormente. Até vim num tal de Dead Space provar que dá sim pra fazer um puta jogo de survival horror usando uma câmera em terceira pessoa. Com Resident Evil 2 tendo fortes inspirações do mesmo, de acordo com o próprio diretor do game, o que é um tanto quanto engraçado quando o próprio Dead Space já se inspirava nos clássicos do Resident Evil e no quarto jogo da franquia. Amei essa sua foto do perfil do WhatsApp, tá muito bonito, parecendo um herói diferente. A munição pode parecer aqui muitas vezes abundante, mas um simples delícia seu matando inimigos demais ela fica em zero no picar de olhos. A progressão para armas novas é bem lenta, e muitas vezes acabam se ligando aos puzzles, podendo acabar de fazer você pegar muitas vezes poucas armas na sua primeira jogatina. E falando deles, Resident Evil 2 tem muitos puzzles, como é comum na franquia. Não são difíceis como nos jogos clássicos, isso eu posso admitir, mas tem seu charme e te fazem explorar bem o cenário até de dicas. Cenários esses que inclusive quase sempre são bem ótimos de se explorar. Pra ter noção, eu zerei o jogo em 15 horas na primeira vez por conta disso, e eu me entendo totalmente. Uma delícia explorar esses mapas atrás de itens ou simplesmente apreciar sua beleza. Agora falando dos inimigos que são chamariz de todo tipo de game focado no terror de sobrevivências, os zumbis, cachorros e outros monstros biológicos de Resident Evil 2 são muito bons. Começando pelos zumbis, assim como nos jogos clássicos, as que são extremamente resistentes, chegando a muitas vezes te enganar que foram mortos para te atacar quando você for finalizar ali no chão. Praticamente deixando a dúvida se em sua mente se realmente vale a pena matar esse zumbi específico ou se é melhor poupar munição para depois. Junto a isso, outros inimigos não ficam para trás. Os Lickers trazem a mecânica de não correr atrás de você até que você fique quieto e não faça barulho. E por último temos o melhor deles, o... Jesus Christ! Quando você baixa a guarda achando que tem munição suficiente para lidar com todos os zumbis, é então que eles colocam na tabuleira um homem totalmente bombado sobretudo, que vai te matar em poucos golpes e sente cócega com suas granadas. Você tá fudido, meu parceiro. Esse bicho vai te seguir até o quinto dos infernos, vai te encher de porrada. Acho que bem não tamo, né?
Não tem onde você vai, ele vai estar lá. Tirando é save room, mas cuidado para não ele tirar sua atenção demais e isso acontecer. Mas o momento que você mais vai sentir medo na sua vida é quando eles decidem reunir um Licker e o Mr. X na mesma sala. Pois de um lado você tem um agiota possessa atrás de você, enquanto você tem do seu ladinho um Licker esperando você correr para te meter o tapa. No geral ele vai te comer com farofa quando aparecer onde você menos esperar. Agora falando da campeã do game, eu seriamente achei ela moboa, eu tô cansado de esconder isso. Eu sei que tem bastante problema de conectividade entre as campeãs do Leon e da Claire, mas ignorando isso, e se você considerar elas como separadas, você querendo ou não vai ter uma campanha bem sólida com bons personagens. Tanto na campanha do Leon quanto na campanha da Claire. Mas como eu falei no começo do vídeo, eu não joguei o clássico, então por isso talvez não tenha me feito tanta diferença essa falta de conectividade. Porém, para mim pelo menos eu curti bastante, e talvez até mais a campanha do Leon do que a da Claire, mesmo que em questão de história a da Claire é a que mais agrega, mas no final das contas eu curto ambas. Em conclusão a tudo isso, eu posso dizer que Resident Evil 2 Remake é definitivamente... Smoking sexy style! Espera, tô esquecendo de algo. Já que Resident Evil 4 está um tanto quanto perto de ser lançado, então eu decidi dedicar essa partezinha para o mesmo. Principalmente para falar sobre a certa desconfiança que estão tendo em relação ao game desde o lançamento de Resident Evil 3 Remake. Claro, o jogo ainda vai demorar algumas semanazinhas para lançar e expectativas podem ser facilmente quebradas com alguma notícia ou com o próprio lançamento do game. Mas, porém, entre tudo todavia... Eu lhes pergunto, meus amigos, por que Resident Evil 3 Remake deu errado? E a resposta é bem mais simples do que parece. Falta de conteúdo. Diferente do 2, o 3 não foi feito pela equipe principal da Capcom, mas sim pelo estúdio terceirizado dela. Estúdio esse que, mesmo falando que o game foi feito em 3 anos, eu tenho a maior certeza que foi bem menos do que isso. Praticamente tudo do 3 é reaproveitado do 2, desde inimigos, estilo de gameplay e animações. Certos cenários que são quase todos iguais e o mesmo tem até mesmo low gross em relação aos dois, como por exemplo no desmembramento de inimigos. Porém, o que eu vi na gameplay de Resident Evil 4 fez eu perceber que não me parece com esse caso. A gameplay parece tomar o caminho único em relação aos outros remakes, as animações são diferentes, os cenários parecem ter tido um enorme cuidado extra e não aconteceu o meu medo das granadas serem só zumbis de skins. Mas talvez eu queime a língua, quem sabe. Bem, daqui a pouco o jogo lança e não vai demorar mais pra vermos se eu tô certo ou errado. Mas bem, o vídeo é apenas isso, eu espero que tenha curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal caso tenha gostado do conteúdo e claro, compartilhar o vídeo para ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. Agradeço a quem assistiu até o final e... Ah, bueno, adiós, Master.